Hemisferotomia. Será que é possível viver somente com metade do cérebro? Como que isso acontece? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante para algumas famílias que seus filhos têm muitas crises convulsivas. Quando eu estou falando muitas crises convulsivas, são muitas mesmo, 50, 100, 200 crises convulsivas por dia. Você já imaginou como é a vida de uma família dessa? Como que é o dia a dia de uma mãe dessa? Imagine que o seu filho convulsiona a todo momento, que você vai deitar e dormir e você não consegue se desligar com medo de que ele esteja tendo uma crise convulsiva no quarto ao lado. Noites mal dormidas, noites que você levanta e vai lá ver como que está o seu filho. Imagine crianças que convulsionam o tempo todo. Como deve ser a dor que elas passam por ter tanta contração física, contração muscular, essa que muitas vezes pode gerar uma exaustão e dor. Imagine como que funciona a dinâmica dessa família, que, por exemplo, não consegue sair para jantar, não consegue assistir uma peça de teatro, um cinema, ir um jogo de futebol, porque naquele momento que ela está saindo, a criança pode ter uma crise convulsiva e estragar todos aqueles planos que eles fizeram. E os irmãozinhos dessas crianças que veem todo esse cenário, que tem a sua infância toda atrapalhada, conturbada por cenas marcantes, ou simplesmente porque tem que ser deixados de lado para que os pais cuidem do seu irmão que tem uma doença mais grave. Vocês já pararam para pensar o quanto isso destrói o lar de uma família? Existem algumas doenças, como por exemplo a hemagalencefalia ou a encefalite de Rasmussen. São doenças que nós temos grandes machucados no cérebro, seja porque elas já nasceram com aquele cérebro mal formado, seja porque o corpinho daquela criança começa a agir, a atuar e danificar o cérebro daquela criança, fazendo com que ela tenha múltiplas crises convulsivas por dia. Nesses cenários, nós não temos remédios que seguram essas crises. Podemos fazer uso de 1, 2, 3 remédios, uma combinação, 2, 3 combinações de remédios, e isso não é o suficiente. Canabidiol, dieta cetogênica não ajudam de forma efetiva. E para essas crianças, a cirurgia de desconexão, ela é uma possibilidade. Ela é uma forma de ajudar essa família. Dentre as cirurgias de desconexão, existe a hemisferectomia, na qual nós vamos desconectar metade do cérebro dessa criança para que ela tenha um benefício, para que ela tenha um melhor controle de crises convulsivas e possa se desenvolver melhor, ter uma melhor qualidade de vida. Doutor, mas desligar metade do cérebro não parece ser uma coisa muito boa, não deve ajudar muito. Pois bem, essas crianças têm tantas crises convulsivas que as crises convulsivas começam a machucar o cérebro bom delas. E aquele cérebro que poderia desempenhar uma função, poderia trazer um benefício, uma melhora de qualidade de vida para aquela criança, ele não funciona. Naquele momento que nós desligamos um lado do outro lado do cérebro, aquele cérebro bom que não estava podendo exercer as suas funções, ele passa a exercer. E a criança começa a apresentar melhora do desempenho neurológico. Não necessariamente ela vai ter uma melhora completa do desenvolvimento neurológico, vai ter uma vida plena, normal como as outras crianças, mas com certeza a vida daquela criança vai ser muito melhor, a vida daquela família vai ser muito melhor. Funções neurológicas que não apareciam vão aparecer, fazendo com que aquela família se sinta mais acolhida, se sinta melhor e possa se programar melhor, possa dar menos medicamento, a criança possa ficar menos dopada com medicamento, ter muito menos crise ao longo do dia, e isso é muito gratificante para nós médicos e para a família, para a mãe daquela criança que vê o seu filho em condições muito melhores. Doutor, mas como isso é possível? Existe um fenômeno chamado neuroplasticidade. A partir do momento que aquele cérebro pode começar a exercer as suas funções, novas conexões, novos estímulos vão formando e esse cérebro começa a se desenvolver.
desenvolver e começa a cada vez mais apresentar essas funções. E isso representa melhora de qualidade de vida para aquela criança, para aquela família. Gostaram do tema? Gravem, compartilhem, mandem para outras pessoas que vocês conhecem que passam por situações semelhantes, para que a gente possa ajudar o máximo possível dessas famílias.